Participe conosco todos os dias às 5h19 da manhã, aqui no canal É Tempo de Oração. Pois está escrito: E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Esta oração tem o propósito de nos lembrar que todas as dádivas, o trabalho, os recursos e a alegria de viver vêm das mãos de Deus. E antes de orarmos, uma mensagem especial é compartilhada para fortalecer a sua fé ao amanhecer. Receba esta palavra como luz para o seu caminho. A oração começa em instantes. E que o seu dia seja cheio de conquistas, direção e sucesso em tudo que você fizer. Nós vamos falar sobre a introdução de 2 Crônicas. Na semana passada, no domingo passado, nós falamos sobre a introdução de 1 Crônicas. No outro domingo, nós falamos sobre a introdução de 2 Samuel, não, de 2 Reis. Aí depois, 1 Samuel. Está tudo aqui no canal, de acordo com as datas aí. Sempre aos domingos nós estamos trazendo. A gente trouxe também 1 Samuel, 2 Samuel, tem de Gênesis. Eu vou fazer para o futuro, eu vou fazer uma playlist dessas introduções aí de cada livro. Porque é bom você saber sobre a Bíblia Sagrada, nosso livro que é base de estudo, né? Nós estamos aqui no SC519, um bom dia para todos vocês, para todos os obreiros. Um bom dia, eu quero começar aqui pelas mães, a equipe das mães, que é a Maria José e a Laura Cardoso, do Rio de Janeiro, que aí vem na terça-feira a dona Geilza, lá da Paraíba, e na quarta-feira a Jaime, daqui de Minas Gerais, Jaime Nogueira, lá de Governador Valadares, e na quinta-feira é o Ita, né, daqui de Itabirito, é a oração. Não, na verdade, a gente trocou. A gente trocou. Segunda-feira vai ser o Ita, né, que é o de Itabirito, e na quinta-feira, que é do Rio de Janeiro. E na sexta-feira é a Rebeca, lá de Simões Filho, Bahia. Também aqui no SC519 nós temos o Rodrigo Rodrigues, Valdenice Freitas, Gafarel da Silva, nós temos o pastor Juarez Antônio, que substituiu aqui a dona Cátia Virgínia, e a dona Cátia Virgínia está dando tempo, mas ela está dando a maior força para a gente aí na hora de colocar os programas e escreve, participa, né? Deus abençoe a senhora, dona Cátia. Já estou sentindo falta da senhora aqui, né? E aí tem o Rafael Mendes e a dona Zélia Sacramento, né? De todos os sábados. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos ter nessa semana também o HDO, Homens e Deus em Oração, que vai ser às 3 horas da tarde, na hora nona. E é importante, eu penso, de que eu trazer para todos vocês tudo isso aí. Eu estou escrevendo um livro, eu parei, estava escrevendo outro livro e eu fiz isso por realmente necessidade. Porque meu primeiro livro foi Tempo de Oração. Então, eu dou ênfase à oração, à importância da oração. Por que oração? Porque é tempo de oração, em que oração. E o meu segundo livro, ele parece ser o último, né? Na ordem dos valores, na cronologia, como se ele ficasse por último, que é Apocalipse, onde o fim é o começo. Então, entre a oração e até o Apocalipse, o livro Apocalipse, o livro Oração até o Apocalipse, que é o fim, aí nós temos os livros. Assim, eu estou trazendo esse livro, escrevendo, o título dele é Como a Bíblia Chegou até Nós.
E isso aumentou muito a minha fé. E isso me trouxe, me veio escrever sobre isso quando alguém ficou dizendo de que a Bíblia teve a intervenção humana. E eu acredito que sim, claro, a Bíblia teve a intervenção humana, a participação do homem teve, mas isso não isenta a intervenção divina. Então, eu não diria que a Bíblia, eu não digo que a Bíblia teve intervenção humana, eu digo que a Bíblia teve participação humana. Aí sim. Agora, intervenção humana, não acredito que o homem ele colocou alguma coisa por conta própria, por força da política, da religião. Eu acredito que mais na intervenção divina, de que tudo que aconteceu, até a genealogia, foi porque Deus permitiu que assim fosse, Deus quis que assim fosse, e foi, e é, e é. Então, eu tenho como a Bíblia Sagrada o maior milagre do Novo Testamento. O maior milagre para a minha vida é a Bíblia Sagrada. É óbvio de que nós não vamos adorar a Bíblia, crer na Bíblia, não. A gente vai adorar a Deus, não a Bíblia. A gente vai crer e seguir a palavra, aquilo que está escrito. A Bíblia é o papel, é o material, mas a palavra, os ensinamentos. E que teve a intervenção divina, porque para uma Bíblia, a Bíblia Sagrada, que é uma biblioteca de 66 livros, com pessoas que escreveram há 500 anos, 600 anos antes de Cristo, há 1000 anos antes de Cristo, como Moisés começou, ele escreveu há 1300 anos antes de Cristo, e aí vem depois de Cristo, 90 anos depois de Cristo, que no caso foi João, o apóstolo, que foi o último a escrever na Bíblia. A Bíblia foi o último que escreve o Apocalipse na década de 90 depois de Cristo. E aí ficaram esses livros e se passam os anos, o tempo, a Bíblia não existia. A composição dos 66 livros não existia. Quando que vem a existir? A partir dos consensos. O consenso de 325 do rei Constantino, quando querendo formar, compor, juntar todos os livros, separando o que é livro apócrifo, o que é livro canônico. E quando é no ano 450, você vê, no século V, é que já tem a Bíblia, a compilação dos livros da Bíblia. Então, é um milagre. E as escrituras que foram destruídas com as guerras, com o longo do tempo, que leva aí a cerca de 1500 anos para ser compilida a Bíblia, teve a intervenção divina. O que alguém está falando há 1200 anos antes de Cristo, ou passa 1200 anos, passa 1500 anos, o outro está falando a mesma coisa. Como? Não tem como não ter a intervenção divina. Desculpem os céticos, os ateus, os incrédulos, mas não tem como não ter a intervenção de Deus. Deus usando homens para poder compilar a Bíblia para nós. E aí eu estou trazendo nesse livro como a Bíblia chegou até nós. Estou trazendo capítulo por capítulo, e eu creio que vocês vão gostar muito desse livro. Vamos trazer aqui essa introdução do segundo livro de Crônicas. Trazer aqui para a tela. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós já estamos 10 minutos, né?
Então, vamos lá. Então, esse segundo Crônicas, ele tem 36 capítulos. E nesses 36 capítulos está aqui assim, ó. Em segunda Crônicas, continuamos acompanhando a história do povo de Israel e os ensinamentos para que após o período em cativeiro, voltem a ter uma vida de adoração ao Senhor. Vou só fazer uma recapitulada da semana passada, que esse livro de crônicas, que é escrito justamente por esse servo de Deus que tem esse pensamento de quando o povo sair da Babilônia, se libertar, que voltar para a sua terra, esse povo não esquecer a história. E assim está aqui, assim se cumpriu, assim aconteceu, né? Então, neste livro, ao longo dos 36 capítulos, são narrados as informações contidas nos livros de Samuel. São narradas as informações contidas no livro de Samuel e Reis. Porém, com a ênfase na vida religiosa de todo o povo. Podemos rever os acontecimentos desde o reinado de Salomão até a ocupação dos reinos do norte e sul de Israel pelos assírios e babilônicos, e o exílio do povo, que passa a ser escravizado na Mesopotâmia. Salomão foi considerado um rei bom e sábio, mas devido à adoração a outros deuses, tem seu reinado dividido entre os seus filhos. Jeroboão se torna governador do norte, Israel, e Roboão, governador do sul, Judá. Porém, após a morte de Salomão, Israel divide-se e passa a ser governado por diversos reis. Com o povo descrente em Deus, a nação cai em declínio e os reinos são invadidos. O reino do norte de Israel é ocupado pelos assírios e o reino do sul é ocupado pelos babilônicos. O povo é levado para a Mesopotâmia e torna-se escravos do governador de Nabucodonosor, do governo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os israelitas, se eu pegar meu óculos, que melhora a minha leitura aqui, por favor. Pronto. Os israelitas conseguem se libertar do cativeiro após Ciro, rei da Pérsia, decretar a libertação de todos. Sendo assim, com a conquista dos persas ao Império Babilônico, é permitido o retorno dos israelitas a Jerusalém para que reconstruíssem o templo. Portanto, nesse livro, acompanhamos os períodos em que o povo de Israel é levado ao cativeiro até a libertação e o retorno para a cidade de Jerusalém. Em 2 Crônicas, vemos outro lado da história, já retratado em outros livros, porém com foco na religiosidade do povo e na vida em adoração a Deus. Então, você vai ver aqui, deixa-me colocar novamente aqui para todos vocês o primeiro Crônicas, que o primeiro Crônicas vem trazendo aqui para vocês, segundo a tradição judaica, o livro Primeiro Crônicas foi escrito por Esdras, com o objetivo, só quero ler essa parte aqui, com o objetivo de resgatar a história do seu povo, descrevendo os acontecimentos históricos em ordem cronológica. Esse resgate da história seria um meio de voltar aos ensinamentos e adoração a Deus
após o tempo em que o povo passou no cativeiro, lá no cativeiro na Babilônia. Muito bem. Então, isso é muito importante. Eu penso que isso é muito importante para vocês, obreiros, entenderem. Então, veja, vou repetir aqui algumas coisas da semana passada, que a gente está se tratando do livro de Crônicas, primeiro e segundo Crônicas. Esdras, ele foi um servo de Deus que ele está também no cativeiro. Só que ele é da parte religiosa, assim, do trabalho eclesiástico, das autoridades eclesiásticas. Então, ele, sendo essa pessoa, servo de Deus, ele teve o cuidado, o zelo de, de reescrever muitos acontecimentos, muitas citações lá do livro de Samuel, citações do livro de Reis. Ele faz questão de reescrever com citações a história do povo de Israel para quando saísse da Babilônia e chegasse em Jerusalém, as crianças, os novos, o futuro Israel, quando nascesse, viesse ter a história. Entenda, hoje nós entendemos muita coisa da Bíblia Sagrada por causa de Esdras, esse servo de Deus que escreveu essas duas crônicas aí, esse livro de crônicas dividido em dois livros. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Você entende a importância, a necessidade da gente ter zelo do aprendizado? Normalmente as pessoas, a maioria das pessoas não gosta de estudar, de aprender a palavra. E é por esta razão, pessoal, que tem muita gente que vai ser pega de surpresa, sabe? Com a falta de entendimento. Muita gente, principalmente nesse final dos tempos, essas pessoas que não aprenderam, não estudaram. Meu Deus, como elas vão se arrepender amargamente por não ter estudado, por não ter aprendido, porque na hora em que começar a grande tribulação, a Bíblia ela fala de muitas tribulações, mas tem uma tribulação que ela será a maior de todas, que já foi citada lá no livro de Daniel, no capítulo 12. Daniel escreve isso há quase 500 anos antes de Cristo, ou 400 anos antes de Cristo. Daniel escreve. Você vai ver Jesus no livro de Mateus, capítulo 24, citando Daniel, levando a gente a ler Daniel para a gente entender. E no livro de Mateus 24, o Senhor está, cada versículo ali, cada assunto, cada tema ali daquele capítulo são tópicos dos acontecimentos que vão acontecer nessa grande tribulação, pessoal. Que essa grande tribulação, muitos pensaram que era o período do Holocausto, onde foram mortos 6 milhões de judeus mortos. Se você vê essa história aí do Holocausto, se você estudar da pena, você vê por que esse povo de Israel sofre, porque negou Jesus. Esse povo pagou caro por negar Jesus. O sofrimento de não ter comida. Você vai ver ali judeus, a pele e os ossos. Eles não davam comida, não davam água para morrer. Fora os outros que foram martirizados, mortos de tiro, outros enforcados, outros ultrapassados por uma espada, outros que colocavam dentro de um galpão e dentro daquele galpão era colocado o oxigênio da morte.
Ai, meu Deus, muita dor, muito sofrimento. Você deveria assistir esse filme. Tem aqui no YouTube o filme do Holocausto para você ver o quanto que esse povo judeu sofreu na mão do Hitler, dos alemãos da época. E muitos pensavam de que essa seria a grande tribulação, só que a grande tribulação ela não vai ser de uma forma regional. Ela não vai ser de uma forma regional, ela vai ser de uma forma global, mundial, é igualzinho à pandemia. A pandemia teve algum lugar que não teve? Em todo lugar, todo mundo usando máscara. Então, o Apocalipse, os acontecimentos do Apocalipse, normalmente não vai ser a caráter regional, só num lugar, não. Vai ser de uma forma, e essa grande tribulação vai ser de uma forma geral também. É isso aí. Ontem eu estava falando, ontem à noite, tá até aqui esse vídeo de sábado à noite. Assiste aí esse vídeo aí de sábado à noite, quem não assistiu, que eu estou trazendo notícia lá da Nigéria, as pessoas matando os nigerianos, os muçulmanos, os islâmicos extremistas, tanto os muçulmanos extremistas como os islâmicos extremistas ou de qualquer religião monoteísta extremista. Eles perseguem cristãos. Os monoteístas extremistas, eles perseguem os cristãos, eles matam os cristãos, porque eles dizem de que nós somos idólatras por amar a Cristo. Nós somos idólatras por adorar Jesus e crer em Jesus. Eles não têm Jesus como fazendo parte da divindade. Então, essa turma está crescendo muito, essa onda está crescendo muito. Já acabaram com a igreja na Europa, não tem, quase não encontra a igreja na igreja cristã, igreja evangélica, quase não encontra igreja cristã nos países da África. E os países africanos, a maioria é cristão, como o nosso país, nosso Brasil, a maioria do nosso povo, da nossa população é cristão, é católico ou protestante ou anglicano, ou são pessoas que creem em Cristo. Então, para eles, o problema é crer em Cristo. Creu em Cristo, que Cristo é o Salvador, o Messias, mata. Seja católico, evangélico, mata. Ah, mas é o Jesus Cristo crucificado na Igreja Católica, mata. Tudo que é de crença que está ligado a arranca a cabeça. E essa onda vai crescer, pessoal. Isso vem aí dessa esquerda. Não estou falando esquerdismo político, não. Estou falando desse esquerdismo aí das trevas. Porque lembra quando o Senhor Jesus ele diz: Vinde bendito dos meus pais, à direita, quer dizer, são as ovelhas. Agora, esses bodes aí da esquerda, que não creem em Cristo, que não aceita Cristo como Salvador. Meu Deus, pessoal, a gente tem que estar preparado. E é por isso que eu estou investindo em vocês, para que vocês venham ter conhecimento disso, para que não venha ser somente eu a falar. E outra coisa, a preparação para morrer por Cristo, se for preciso, morrer. Eu, sinceramente, eu não me vejo preparado, não. Não me vejo preparado, não. Estou me preparando. Imagina cair na mão desses extremistas e eles dizerem assim: nega Jesus. Meu Deus, nega Jesus. Se você não negar Jesus, eu vou matar seu neto de 3 anos. Gente de Deus, como que você fica numa situação dessa? Porque se ele diz assim, nega Jesus que eu vou arrancar a sua cabeça. A gente diz bem assim, ó, leva para um lugar assim mais distante, faz isso, não de frente à minha família. Não, fazer de frente aos seus filhos. Imagina, os filhos, família, fazer isso. Imagina. Gente, de Deus, é terrível, terrível.
Assiste aí esse vídeo que eu falei essa noite de sábado aí, que inclusive é Mateus 24:9, que os que vão ser levados ao tormento, serem atormentados. E é por essas pessoas. A gente tem que se preparar, meus irmãos. A gente tem que se preparar. Só Deus. Cada vez mais está andando muito rápido, viu? A Bíblia diz de que se o Senhor não tivesse abreviado os dias, o tempo, não ia escapar ninguém. Então, já viu como o tempo está passando rápido? Você já observou como está sendo abreviado os dias? É um cumprimento da profecia de Jesus. É um cumprimento. Ai, meu Pai, me ajuda, meu Deus, nos ajuda. Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque as coisas que estão para acontecer, a gente tem que estar bem no entendimento, no conhecimento. Só em a gente saber, a gente vai morrer mesmo. E quando as trombetas começarem a serem tocadas, que vai complicar mais ainda, os selos abertos. Serão 7 selos que serão abertos e serão 7 trombetas que serão tocadas. E serão 7 cálices que serão derramados na terra. Cálice do juízo de Deus. Ó meu Pai, ó meu Deus, me ajuda. Ajuda a mim, meus amigos aqui que estão junto comigo pregando o Evangelho, a palavra nesse canal. Ajuda a gente, Pai. Misericórdia, Senhor. Não deixa a gente desanimar. Não deixa a gente fracassar. Olha para trás. Faz a gente entender que a gente vai morrer de todo jeito. Se não morrer de velho, morre de uma doença, ou morre nas guerras, ou é morto pelo anticristo, pelo exército do anticristo, pela esquerda do anticristo. Mas vai morrer de todo jeito. O que nós precisamos, Pai, é que quando chegar a hora da nossa morte, ou do arrebatamento, porque de todo jeito a gente vai ter que sair desse corpo, que a gente esteja preparado, Deus. Que a gente esteja preparado. Em nome de Jesus. Que a gente esteja com a nossa alma limpa, lavada, com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Ah, meu amigo, receba agora a presença de Deus onde você está. Você que acompanhou comigo e ficou comigo até agora, você participou desse estudo e você ficou aqui, então receba agora o suporte divino, a graça de Deus, o poder de Deus na sua vida. E seja abençoado ou abençoada. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, vem nos revestir agora da tua presença, do teu poder. Ah, meu Deus, quantas pessoas, Pai, que estão mais voltadas para as coisas desse mundo,
é esse funk, essas músicas malucas com esses palavrões, músicas pornográficas, Senhor, as crianças vendo, as crianças de 5 anos, 6 anos, já vendo isso, cantando isso, tocando isso, Senhor, esse lixo. Oh, meu Senhor, eu não queria viver para ver isso, mas eu estou numa época mais difícil, numa das épocas, numa das eras mais difíceis. Aquela década de 70, que não tinha nada disso. Tinha as depravações, mas não era tão aberto. Tinha os chililiques, as zonas, mas não era igual hoje. Antigamente as zonas eram num lugar reservado, numa rua restrita, que só quem andava lá não tinha criança, só quem ficava lá eram os adultos. Hoje, a zona, o cabaré, Senhor, entrou nas casas, nas famílias, entrou na palma da mão, nas internets, pela internet, a pornografia. Meu Deus, hoje é uma época difícil de criar filhos, de criar netos. Eu fico olhando para o meu neto de 3 anos. Eu fico com pena, Pai, o que vai ser do meu neto? Senhor, eu não posso nem orar e dizer, vem logo buscar a tua igreja, o teu povo. Eu não posso ser egoísta, porque o Senhor sabe a hora que o Pai já determinou, e a gente não pode se precipitar, meu Pai. Mas nos ajude, meu Deus, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe se perder, se esfriar, se apagar, se esmorecer, Pai. Não nos deixe ser contaminado pelos judaizantes, ser contaminado, ó Pai, por esses monoteístas extremistas. Porque os monoteístas extremistas, eles não têm Jesus como Salvador. Eles não têm Jesus como Messias. Eles não têm Jesus como a salvação. E é por isso que eu preciso, ó Pai, que nós precisamos. Meu Deus, eu tenho vontade de chorar igual um bebê agora. E não é de tristeza e nem é de alegria, mas é por ter consciência de tudo isso que está para acontecer, Pai. Eu sei que o dia do arrebatamento vai ser um dia assim de muita alegria para uns, mas vai ser de muita amargura para outros. Os que ficaram para trás, os que não zelaram pela vida espiritual, não cuidaram, não sei, Pai. É por isso, abençoe esse ministério, Deus. Esse ministério, Pai, é tempo de oração que o Senhor fundou, não fui eu não programei, eu não fiquei, Senhor, assim, planejando, fazendo cálculo para poder abrir um ministério. Nunca, Pai. Nunca. Eu nunca nem imaginava em abrir ministério, mas está aqui, Deus, esse trabalho. Então me usem, envia obreiros, envia, Pai. Envia, meu Deus. Esses que o Senhor está trazendo, Pai, é da Tua vontade. É da Tua vontade de que o pastor Juarez seja ligado a esse ministério. Então seja feita a Tua vontade. É da Tua vontade de que o Gafarel seja pastor desse ministério, esteja ligado a esse ministério. Então seja feita a Tua vontade. É da Tua vontade, ó Deus, de que o Diego Leonardo também, que é pregador, que venha ser pastor desse ministério, pregar. Então, Pai, abençoe a vida dele. Faz com que ele volte para a esposa, mãe da sua filhinha, Isabela. Se é da Tua vontade, então faz isso acontecer. E que eles venham se dar bem, viver bem, estar junto, Pai, e para que possa recomeçar e fazer tudo de novo, Pai, da Tua vontade. Então seja feita a Tua vontade, ó Pai. Envia, Pai, obreiros lá para o Gafarel, envia os casais, os 12 casais que Ele está formando lá para formar o conselho do ministério. Aqui também que eu estou formando, ó Pai, esses 12 casais, Senhor. Papai do céu,
me dê sabedoria e me use e me ajude, me dê condições financeiras, Pai. As contas vêm, a gente tem que pagar os aluguéis. Gostaria tanto de ajudar mais ainda as pessoas, Pai. Gostaria tanto de ajudar. Eu pedi tanto para o Senhor e estou pedindo, me abençoe para que eu possa abençoar. Mas como que eu vou abençoar, ajudar alguém, Pai, se não tem recursos financeiros? Oh, meu Deus, foi negado esses recursos do governo, da política, do municipal. Foi negado, o prefeito aqui negou. O prefeito de Itabirito negou, Pai. Ele não assinou, ele não aceitou. Foi votado pelos vereadores, foi aprovado. Mas eu sei que o Senhor vai mandar de outro jeito, Pai, os recursos financeiros. O Senhor vai enviar dizimistas, grandes dizimistas, o Senhor vai enviar empresários, o Senhor vai enviar. Eu creio que o Senhor vai enviar recursos da iniciativa privada. Espírito Santo, como é difícil fazer a obra do Senhor. Eu sei que não é impossível, mas precisa de muita alegria, a gente precisa de muita força, de muita sabedoria. Nos ajude. Eu quero entregar todas essas pessoas que estão aqui nesse canal, todas essas pessoas que estão orando agora, nesse momento em que está no ar, na transmissão, e tem pessoas que estão no gravado, em outro momento. Que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Papai do céu. Vamos entregar nossa casa, nossa família. Vamos entrega agora a tua casa, a sua família. A política do Brasil, esse ano de 2026, que vai ser um ano eleitoral. O nosso presidente que vai ser, quem vai ser o nosso presidente? Oh, Senhor, um dia desse a gente estava votando para presidente, agora a gente está votando novamente, Pai. Essa guerra novamente, essa guerra política, essa confusão política, passando muito rápido. Então abençoe, Senhor, as autoridades governamentais, independente se é da esquerda, da direita, politicamente falando, não importa. Abençoe a política, abençoe, Deus, as autoridades eclesiásticas, em nome de Jesus. Eu quero entregar nas tuas mãos, Deus, a minha vida. Tome nas tuas mãos minha vida, a vida da minha esposa. Abençoe meu casamento, que a gente venha se unir para essa missão mais e mais. Abençoe minha esposa, dando saúde para ela e dando sabedoria para ela me ajudar nessa missão. Abençoe meu filho, David, Pai, ele, a Rayane, o Lucas. Abençoe minha filha, Daiane, Bruno, a Bruna, o Dene, meu Deus. Abençoe, Deus, meus filhos e meus netos. Minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus tios, meus primos, meus sobrinhos, meus colegas, meus amigos, meu FAP, meus vizinhos. Toma todos nas tuas mãos, ó Pai, me abençoe. Eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a presença de Deus. Receba o Espírito de Deus. Receba agora poder, força, que esse domingo seja um domingo de paz, de amor, de alegria, de saúde, de prosperidade. Aleluia. Aleluia. Amém, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. A gente tem que se controlar para a emoção, controlar a emoção, pessoal. O que vale é a unção. Não adianta ficar chorando. Perdão, ficar chorando. Chorando. Controla a emoção e se enche da graça, do poder do Espírito. Amém? Eu quero pedir para vocês, sejam compreensíveis, que
Para mim fazer esse trabalho, para mim continuar essa missão, eu preciso, pessoal, de vocês. Preciso que vocês dizimem esse ministério. Venha dizimar esse ministério. Seja mantenedor desse ministério de oração. Está aí a chave do Pix, está aí o CNPJ. Aqui do programa SC519, todos os dias às 5h15. Capa dos meus livros. E o endereço, vocês aqui de Itabirito. Vocês daqui de Itabirito, esteja conosco às 10 horas da manhã na Escola Bíblica. Ou então à noite, às 18 horas. Vem participar conosco. Tá bom? Em nome de Jesus, você é o nosso convidado, então. Que Deus toque no seu coração aí. Para ajudar o ministério. Fiquem todos com Deus. Tchau, viu?